Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 16, o episódio após o nosso jogo da semana 4. Esse jogo difícil, equilibrado, o time jogou mal, o ataque não funcionou muito, enfim, aquela coisa toda equilibrada onde o Steelers bateu. Que porra foi essa, velho? É a hora do comércio fechando, pô. Vou deixar o mudo. A motoca passou voando, meu velho. Maluco! Sensacional, velho. Beleza, vai. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers, em parceria com o site fambonanet.com.br. Agora o comércio já está fechado, não temos mais barulho no microfone e estamos gravando o episódio número 16, após a semana 4, onde o Steelers, num jogo muito equilibrado, bateu o Kansas City Chiefs por 43-14. É isso mesmo, um jogo aí que o ataque voltou a funcionar depois da sapecada que a gente levou na semana 3 contra o Philadelphia Eagles. Meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Caio Melo. Vamos, galera, falar da empolgação depois dessa vitória espetacular. Voltando aí do DM, vamos que vamos. Que beleza, hein, Caio? Tava fazendo falta aqui já, os caras tinham só mandando abraço. Tava complicado, mas agora o grande abraço voltou. Beleza, e o Zé brasiliano aqui com a gente também. Fala aí, Caio, fala aí, Renato. O que a gente viu ontem foi uma aula de como montar um gameplay. Um grande abraço. Grande abraço. Nem saiu direito. Hoje a pauta tá interessante. A pauta tá... Mano, meu cachorro tá encarnando comigo aqui do lado. Pera aí. Enfim, a pauta então hoje é simples, objetiva. O hashtag empolgou voltou, ou não, ou sim. Então, que maneira de dar uma resposta para quem estava desconfiado, né? A gente perdeu o jogo contra o Eagles, uma senhora sapecada, e aí a gente, com domínio total no jogo inteiro, a gente recebeu o Kansas City Chiefs, e sem ufanismo, sem Cairo Santos, a gente conseguiu aí uma bela vitória, já fazendo 22 pontos no primeiro quarto, que é um recorde da história da franquia, terminando o jogo aí 43-14, com atuações galácticas aí de alguns nomes que a gente vai citar aqui ainda neste episódio. Então, com o hashtag empolgou, vamos fazer o esqueminha lá do ataque que vocês quiserem aí, então, à vontade, porque agora o momento é bom e estamos de volta. Meu amigo, here comes the boom. É só bomba esse ataque. Esse ataque tá, meu amigo, bombando demais. Jogando muita bola depois desse último jogo. Meio que travei a língua agora porque eu lembrei do jogo dos Eagles um pouquinho, mas esse é o comentário do jogo dos Chiefs. Foi o oposto. A gente viu outro time em campo. Incrível, impressionante. A volta do Bell tem muito a ver com isso, sem dúvida, mas com certeza junta com todo o choque que o time teve na partida passada e com o bom e velho esporro do Mike Tomlin e do coaching staff, do front office também, todinho, com certeza, para que esse time desse acordada que não é um time imbatível, tá, pelo que a gente viu, tá longe de ser um time imbatível, mas também não é aquela coisa horrorosa que a gente viu semana passada, né? Aquilo ali foi algo extremamente atípico, é assim que eu tô considerando, é assim que eu resolvi considerar depois do jogo, e eu acho que esse jogo dos Chiefs só ajudou a provar essa minha maneira de pensar. Muitos pontos positivos, destacando, claro, a volta do Bell. O cara é um monstro, humildemente falando aqui, e é uma opinião minha e é discutível, é o melhor running back da NFL. Voltando ontem, ele mostrou que ainda é o melhor running back da NFL quando ficou fora da temporada no ano passado. Impressionante. O cara corre com uma facilidade incrível. A OL, parece que a OL funciona melhor quando ele tá correndo
surpreendo, porque parece que a OL tem a paciência que ele tem na hora de abrir os buracos. Parece que ele transmite a paciência dele pra OL ter a calma e abrir os buracos pra ele, e ele ir lá sair furando tudo do jeito que ele faz. O cara é um absurdo, velho. O cara é muito bom. A falta que esse cara fazia no nosso ataque, a gente não notava até ver ele voltar a jogar. De resto, o Ben jogando uma partida muito boa. A gente não viu erros grotescos como a gente viu nos últimos jogos. Ele vinha errando passes por falta de precisão, erro de força, lançando interceptações, e ontem ele teve um destaque espetacular, 5 passes para touchdown, jogando muito. A primeira jogada do jogo já lançou uma bomba de 47 jardas pro Sammy Coates. Então, pro ataque, é difícil achar um ponto negativo. Eu acho que, principalmente pela volta do Bell, por toda a empolgação que isso transmite, fica só elogio pro ataque. Fica só elogio. Realmente, só coisa boa pra falar do ataque nessa semana. Já que o Caio falou muito sobre o ataque, aí eu vou destacar a defesa, que pra mim o jogo foi 42-0, né? Porque os dois touchdowns do Chiefs dá pra gente desconsiderar, foi uma partida impecável defensivamente dos Steelers, e serviu para dar uma lição na gente, até no Mike Tomlin mesmo, que a defesa não precisa envergar, né, para jogar bem, não precisa envergar, não precisa ceder o campo. Conseguiu reduzir o campo dos Chiefs, eles não conseguiam andar no campo e precisou passar sufoco toda vez tendo que defender na red zone, e foi um exemplo de jogo defensivo, a defesa dos Steelers. E isso jogando com o Vince Williams, né, que teve uma partida fora de série, merece um destaque à parte, o Vince Williams, que sempre foi criticado por falta de eficiência em tackles, e ontem bateu o recorde de tackles. Partida exemplar da defesa dos Steelers ontem. Exatamente, o Vince Williams foram aí 16 tackles, 14 sozinhos, 14 solos. Ele ainda teve um QB hit, um sec, e 2 tackles foram para perda de jarda, né? 2 tackles for loss. Uma partida realmente aí impecável. Um dos fundamentos, os 2 fundamentos que a gente estava mais preocupado nas nossas discussões eram o pass rush quase nulo e os tackles perdidos, coisa que a gente viu aí o Dangerfield na posição de safety, né? Então o Sean Davis aí que tem que ficar de olho nessa situação aí da bela partida que fez o Dangerfield, e o pass rush aí chegou bem, foram 4 sacks em cima do Alex Smith, 3 sendo o Ken Hayward. Então eu queria especificamente aí falar um pouco do Ken Hayward, eu queria que vocês falassem um pouco desse monstro da nossa defesa. Não é monstro porque agora que ele fez os sacks dele, não, porque ele é um grande líder, ele já tem a cara da nossa defesa, tava sim deixando a desejar nos últimos jogos, mas rendeu muito bem ontem. Além dos 3 sacks, ele teve um passe desviado e 6 tackles, sendo 3 para perda de jarda. Sobre o Hayward, tem até na análise do jogo do NFL.com que o Hayward fez um jogo de J.J. Watt ontem, né? Esse jogo dinâmico de um defensive end fazendo sacks, desviando o passe, um jogo de estrela, né? De entrar no Sport Center, o jogo do Hayward. Em relação ao número de sacks dele, também é um efeito do gameplay mais agressivo, de dar mais blitz. A gente viu defensive backs entrando em blitz ontem, e isso, de certa forma, diminui a pressão da linha ofensiva, né? A proteção da linha ofensiva em cima do defensive end, e abre mais espaço. Não dá para fazer, não foi feito como foi feito nos outros jogos, 3 ou 4 para cima do QB e todos serem anulados. Ontem foi um negócio mais dinâmico, e isso surgiu o resultado que a gente espera de um pass rush dos Steelers, né? Que foi o que a gente viu ano passado. Ainda bem que dessa vez não abriu espaço no meio do campo. Os Chiefs não tem esse ataque de profundidade, e deu certo. E o Hayward fez uma partida brilhante. O meu maior destaque na partida foi, claro, tirando o touchdown ali no garbage time, foi a nossa capacidade de conseguir anular um ataque com o Tyren bem acima da média. O Travis Kelce é um Tyren muito bom, e o quanto essa defesa sofre com o Tyren a gente sabe, né? Até na semana 1 a gente chegou a sofrer um pouquinho com o Jordan Reed, e dessa vez a gente conseguiu anular um Tyren. Anulou um Tyren acima da média, o cara
cara foi anotar um touchdown lá no final. E é algo que tem que dar um mérito pra defesa, porque a defesa deixou de jogar aquele prevent chatinho que a gente tava vendo, que tava dando dor de cabeça, que deu certo nas duas primeiras rodadas, mas que afundou a gente contra os Eagles. E dessa vez o game plan da defesa foi perfeito. Sobre o Hayward, que vocês estavam falando, velho, a pergunta que eu faço é o que ele não fez nesse jogo. Eu acho que as únicas coisas que ele não fez foi forçar um fumble, uma interceptação e recuperar um fumble, porque o resto tudo ele fez, velho. Pressionou o quarterback o jogo todo, parou a corrida, foi importante no jogo corrido, foi importante no jogo aéreo, o pass rush bem dinâmico ontem, ele muito agressivo, conseguiu 3 sacks, espetacular. Eu acho que o destaque da nossa defesa vai tranquilamente aí pra ele. Como a gente falou na pré-temporada da nossa defesa várias vezes e destacou que ele é um dos melhores jogadores da nossa defesa, eu coloco ele como o melhor jogador da nossa defesa junto com o Ryan Shazier, porque eles são os playmakers dessa defesa. O William Gay fica nessa lista também, mas não é tanto quanto o Ryan Shazier quanto o Cam Hayward. O cara é muito playmaker, pô. O cara vai lá, consegue o pass rush, consegue o sack numa terceira descida, numa segunda descida, deixa a situação difícil pros caras, força pressão pra caramba no quarterback. E quem mais pressionou o quarterback ontem foi ele, né? Não foi à toa que ele conseguiu 3 sacks. Sobre o Vince Williams, esse sack dele aí foi meio safado, né? Esse sack dele aí tá mais na conta da DL. A DL pressionou, a DL chegou a fazer com que o QB não tivesse espaço. E quando ele correu pra frente, tropeçou e caiu no chão, foi que a tapinha do Vince Williams veio e aí caracterizou o sack. Mas foi um sack bem safado. Tá, mas no site tá valendo, velho. Se tá na internet. Exatamente. A mesma coisa que o sack do Arthur Moulds. O Arthur Moulds, ele conseguiu um sack na primeira rodada, não foi? Foi na primeira rodada? Foi contra o Bengals. Foi na segunda rodada. Pois é. Na verdade, aquilo não foi um sack. O Dalton voltou pra linha de scrimmage, mas contou como sack, então o que vale é o stats, meu amigo. A fase é boa, mas o cara consegue esses sacks. Quando a fase é boa, o cara consegue esses sacks. Quando a fase é ruim, esses sacks não vem, pô. Contra o Eagles teve sack desse? Não teve, entendeu? Não, o que é mais interessante destacar é que a gente saiu de 3 partidas que não conseguiu nenhum sack e agora a gente tem um defensive end, um jogador de linha defensiva que tá lá entre os top 20 e top 15 de números de sacks na liga, em uma partida só. Então é como uma disse boa aí. Isso aí mesmo, cara. Eu vou dar uma olhada aqui enquanto a gente conversa. Eu vi que tem muita gente com 3.0, então ele empata com esse pessoal tudinho. Tem um com 3.5 e ele empata com todo mundo 3.0. Então numa partida, e como você disse aí, uma partida de J.J. Watt, uma partida de um puto defensive end, de um cara que é destaque na liga, de estrela, ele chegou lá e já avançou muito na... Passado já tinha sido assim, né? Porque ano passado o Hayward já teve 7,5, que é mais do que o Jarvis Jones teve na vida toda. Não, ele tem sido uma resposta para o pass rush dos Steelers, né? Tem funcionado. Que, assim, bem que eu queria ele ter 3 sacks, mas eu queria que um outside linebacker também tivesse produzido sacks lá também dos Steelers, que já tô perdendo as esperanças dos nossos outside linebackers. Não, eu acho que o maior destaque vai pro nosso game plan. Eu não tiro essa esperança de dizer não. Você tem que se decidir qual é o maior destaque. Eu sei que é difícil. Não, o maior destaque foi o game plan. Da nossa defesa de jogador foi o Hayward, mas o destaque do jogo da nossa defesa foi o game plan. Foi uma aula de como montar um gameplay. Todos esses anos assistindo os Steelers jogando, eu nunca vi um gameplay tão perfeito assim, porque foi anulado. O time dos Chiefs foi anulado. Entendeu? O time dos Chiefs não fez nada. Você tem do jogo, o jogo corrido foi mal deles, o jogo aéreo não existiu, a maior arma ofensiva, o Kelsey, foi anulada. A defesa deles, eles têm o melhor cornerback novato do ano passado, na primeira bomba que soltou, já destruiu o psicológico do cara. Não foi nem o Antonio Brown em cima dele, entendeu? Foi o Colts e destruiu o gameplay tanto nas fases do jogo quanto no psicológico. Mike Tomlin ontem deu uma aula. O Spencer Ware só teve uma média boa de carregada, porque depois ele engatou uma corrida de 46 jardas lá já no garbage time, no último período, que deu a ele aí 82 jardas no totais. Até então ele tava com 12 carregadas aí para 30 e poucas jardas, uma média abaixo de 3.
Desculpa, abaixo de 4 e essa corrida destacar até um fato nosso defensivo, que foi o Vince Williams, que saiu correndo 40 jardas pra pegar ele. O Vince Williams sai da linha de scrimmage, o pessoal passou por ele com uma bala. Pois é, ele tira a vantagem. Não é claro, fez o tackle, ele saiu de trás do cara e alcançou o cara na velocidade. E conseguiu fazer o tackle, foi espetacular esse jogador do Vince Williams. E aí, nesse momento, o narrador americano, ele virou pro comentarista e falou: quer saber, nunca mais eu chamo o Vince Williams de lento, porque depois dessa corrida ele provou o contrário, completamente qualquer situação de que ele seria lento. E o sprint do cara foi espetacular. Ele tava fumado ontem, sem não. Ele jogou muito ontem. Tomara que ele faça outros jogos, não tenha sido o único jogo da vida dele, né? Porque atuou muito bem mesmo. O cara tava onipresente, fez um jogo aí de linebacker top na liga. Ele claramente não, mas isso aí serve de recado pro Lawrence Timmons, né, cara, que tá no último ano de contrato. A gente já falou na época do podcast que quando o Vince Williams renovou o contrato, ou seja, o Vince Williams está em 3 anos de contrato, agora renovado, e botando aí um pouco de fogo aí, um pouco de como posso falar, de lenha aí para queimar em relação ao cargo aí que é hoje do Lawrence Timmons. A gente sabe que o Timmons hoje é titular indiscutível, mas pela experiência dele, por alguns erros que ele vem cometendo, o Vince Williams aí, enfim, deu uma pressãozinha aí no cara, né? O que eu achei interessante foi que a partida do Lawrence Timmons também foi muito boa. Ele conseguiu tackles bem importantes ontem, inclusive tackles que a gente viu ele perdendo alguns tackles bem ridículos nas primeiras semanas, e ontem foram hits bem pesados mesmo, assim, hits que a gente estava acostumado a ver o Lawrence Timmons fazer no auge, nos seus bons dias, né? E ele conseguiu fazer uma partida muito boa ontem, ele jogou muito bem também. No fim do jogo, eu acho que ele saiu um pouco do jogo, eu não sei quem entrou pro lugar dele, foi o LJ Forte. O LJ Forte terminou o jogo, ele ficou fora mais por poupar mesmo, mas ele fez uma partida muito boa. E o Vince Williams, por estar substituindo o Shazier, pelo troféu que ele tem que fazer, né, de ter que preencher a vaga do Shazier, ele foi muito bem. Então eu acho que o sistema todo foi muito bem. Ontem a gente teve um cara que entrou para jogar como safety, que nunca tinha sido starter, aliás, ele nunca tinha jogado uma partida de temporada regular. Eu não lembro, assim, de muitos snaps do Jordan Dangerfield no campo como titular na defesa. E aí ele foi starter ontem e toda a empolgação, todo o clima que a defesa tava, toda a temperatura, ajudou o cara, e o cara fez uma partida espetacular também. Assim, fez com que a gente não sentisse falta do Robert Golden, o grande Robert Golden. Às vezes um jogo desse muda a carreira do cara, né? Porque já pensou, até comentei isso ontem, se um Dangerfield da vida entrar no jogo substituindo contra o Eagles, por exemplo, talvez a carreira do cara tenha ido pelo ralo. Lógico que a franquia dos Steelers é um pouco mais estável, não é tão facilmente assim um jogador, mas ele deu sorte, lógico que aliou com a capacidade, com a competência dele, né? Funcionou muito bem ontem o Dangerfield, e parabéns também. Bom jogo, ele jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. Agora, quem ganhou o jogo ontem foram os backups, né? Foi os caras que entraram tanto na defesa, Vince Williams substituindo Shazier, Dangerfield substituindo o Golden, foram os caras que os espaços lá que faltou na defesa, que faltaram na defesa. Na ataque também, né? Foi o Finney que entrou na linha ofensiva também, que jogou muito bem, fez uma diferença enorme lá na linha ofensiva, e esses caras que entraram como backup, que funcionaram bem, e é uma coisa positiva, assim, a gente saber que tem backups e podem entrar e manter o nível alto do jogo, não é nem deixar o jogo cair, porque eles mantiveram o nível do time como um todo no nível muito alto, e os Steelers, como a gente sabe que é um time muito zicado com lesão, que é uma coisa que faz parte da NFL, mas a gente sofreu muito nos últimos, e ter backups que entrem e façam esse trabalho muito bem feito, como foi feito ontem, é uma coisa de deixar empolgado, né? Acho que o web tá bem agora.
Empolgou. Hashtag empolgou de novo agora, né? Eu só não quero backup do campo, né? Mas, ademais, os backups estão entrando bem. Até o DeAngelo Williams, né? O próprio backup que entrou e foi muito bem. E acho que agora tá na hora de dar espaço para a estrela da brincadeira, né? Porque, meu Deus, que cara maravilhoso. Sem palavras para falar do Le'Veon Bell. O cara... Só faltou o touchdown dele, mas tudo bem. Isso aí é de menos. Ontem não precisou, não fez falta. O Renato e Zé, eu fiz um comentário no grupo do Facebook antes do jogo, que foi o que esse rumo ao hepta, essa empolgação, esse cheirinho de hepta agora. Ele realmente bateu a partir do momento que a gente tá jogando com vários backups. Quantos titulares a gente tem machucados agora? Que a gente teria no time fazendo a diferença total se tivesse como titular. Se a gente contar na mão, acho que a gente consegue completar pelo menos uma mão, se não duas. Vamos lá. Jogadores que... Ladarius Green, Martavis Bryant. O cara tá suspenso, mas a gente sabe que diferença ele estaria fazendo. Que diferença ele estaria fazendo aí nesse ataque? Ontem a gente não teria visto o touchdown do Darius Hayward-Bay se o Martavis Bryant não tivesse suspenso. Exatamente. Então vamos lá. Ladarius Green, Martavis Bryant, Roosevelt Nix, Raymond Foster, Robert Golden, Ryan Shazier, Eli Rogers. Quem mais? No jogo. Tem mais. Aí ontem no jogo, só pra ter uma... o Gilbert saiu machucado. O Jarvis Jones saiu machucado. Jarvis Jones. E quem mais? Aí o resto que saiu machucado eram reservas, que era o Anthony Shaquille, o Ryan Harris e o próprio Hayward Bay também saiu machucado depois. É verdade. Entrou bem, né? Quando entrou no lugar do Gilbert, ele entrou bem. Então, aliás, um salve também aí pro nosso special team, né, cara? Que junto com as câimbras mentais aí do retornador deles, forçou bastante e a gente teve posições de campo favoráveis. Quer dizer, eles tiveram posições de campo desfavoráveis devido ao grande trabalho aí nos tackles que a gente conseguiu segurar no Special Teams. Um ótimo trabalho também. Graças a Deus também, né, Renato? Não é só a gente que tem um Shamarco Thomas no Special Teams, não, né? Outros times também tem Shamarco Thomas no Special Teams. Os caras lá também tem que ter uma topeirinha, um cara meio burrinho pra errar, fazer uma besteira daquela. Pelo amor de Deus, rapaz. Não é possível que ia ser só o nosso time. Não existe. Teve um lance que o cara foi parar na linha de 2 jardas lá, né? É o Hill que é o retornador deles, não? Eu acho que era o Nile Davis que estava retornando ontem. Naquele lá era o Nile Davis. Então, o cara correu 10 jardas pra trás por conta própria, velho. 10 jardas pra trás por conta própria. Eu não lembro. Cara, naquela jogada... Eu tô achando que era o Hill mesmo, que é o rookie deles. Não era o Davis, não. Ele não é mau retornador, não, pô. Ele é bom, só que... Porra, velho. Enfim... Naquela jogada, é retorno de kickoff, vai dar em nada, eu me distraí mexendo no celular aqui, quando eu vejo o cara pra trás, pô, e perto da linha da endzone, eu acho que... Baita teco do Hayward Bay. Ele retornou pra trás. Baita teco do Hayward Bay, ele cara. Que machucou, né? Foi nesse teco aí. Cara, grande Hayward Bay que eu nunca criticamos. Passei um cagaço, que eu achei que ia ser um drop sozinho. Aliás, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar este momento enquanto a bola saía da mão do Big Ben, viajava até a mão do Hayward Bay sozinho para fazer o touchdown. Com toda a desculpa das palavras, eu tranquei em meu redondo bonito, velho. Filme na minha cabeça, né? Passou um filme na minha cabeça porque eu achei que ia ser um drop ali mesmo. Foi, velho. Ele tava muito só, velho. Ele tava muito só. E se ele dropa essa bola, seria pior do que a defesa do Chiefs deu uma de... Foi horrível. Foi horrível, porque ele correu a rota reto, pô. Naquela câmera que mostra de por trás as rotas sendo corridas, foram 2 jogadores, eu não sei qual era o outro, foi o Antônio Brown, que correram a rota de zone e pronto, ele lançou e ele tava sozinho. Que tipo de cobertura é essa, né? E a gente tá falando de uma secundária com jogadores top, né? Eric Berry lá e tal. Uma falha o próprio Peters, né? Coordenação. Mas acho que o Peters tava marcando o Colts. Outro lado, né? Que o TD dele não foi pro lado esquerdo, o Peters foi no Berry. Foi ridículo, assim. O pessoal do grupo do Chiefs deve estar, do podcast do Chiefs deve estar falando como a gente tava semana passada. E nada,
nada deu certo, porque foi vergonhoso, assim, o jogo dele. Cara, aquele videozinho que o Ricardo soltou no Twitter, pra mim resume certamente o que foi as últimas 2 semanas, velho. O cara que apanhou levou um tapa lá, que era o Eagles, e aí o primeiro que apareceu na frente, ele descontou, velho. Muito bom. E era o Chiefs, velho. Resumo perfeito. Então, o pessoal aí podia disponibilizar esse vídeo no link do podcast, porque ele resume. Vamos colocar assim, a a gente fala pro Germano colocar lá, a gente já tem o vídeo, que é sensacional, resume perfeito a semana. Foi que bateu, não queria nem saber, mas o primeiro que apareceu na minha frente vai apanhar. Aí o Chiefs tava ali de boa, levou um tapa. Ah, é você que veio jogar aqui? Foi você? Beleza. O que foi... eu esqueci de falar, mas o que eu achei bem interessante ontem foi que a gente conseguiu controlar muito bem um quarterback que se vira bem no pocket. O Alex Smith, ele estava se virando bem no pocket nesses dias, ele tem certa mobilidade e a gente conseguiu pressionar ele o bastante para que ele não fosse um problema pra gente. Ele teve uma corrida para 2 jardas, cara. Ele é um cara que, se precisar sair do pocket e correr pro touchdown, ele corre. E em vez de dar o slide e pular de frente para meter a cabeça, sofrer a concussão e conseguir o first down ou o touchdown, ele faz isso. Ele é esse Inclusive, tipo ele ganhou o jogo do Chiefs contra o Chargers, né? Numa corrida para touchdown. Uma jogada assim. Então, ele é esse tipo de quarterback. E a gente conseguiu controlar, inclusive, isso ontem. A gente conseguiu controlar diversas situações ontem. O Jamal Charles praticamente não jogou, foi muito limitado, foram 3 snaps, nem conta a participação, mas o Spencer Ware tava tendo uma boa temporada até então. Ele tava jogando bem, o Spencer Ware. E a gente parou o Spencer Ware. O Spencer Ware só foi ter uma corrida decente lá pro final do jogo. Aliás, um salve aí pro Stephon Tuitt, né, cara, que forçou o fumble. Eu não sei se foi acreditado, mas eu insisto que eu vi o Tuitt forçando esse fumble. Foi o Tuitt. Foi acreditado, tá, né? Foi acreditado? Eu tô pesquisando aqui, não achei direito. Mas, cara, ele que deu tapa na mão do Ware, cara. Foi a tapa? Aquilo não é tapa não, meu amigo. Aquilo é uma palmada de urso. Puta que pariu. Aliás, a nossa DL ontem, inclusive o miolo mesmo ali, o Ricardo Matthews, quando jogou muito bem. Jogou bem, e o Hargrave também apareceu bem, cara. Aquele lance que a gente brincou logo depois desse retorno pra trás aí do Chiefs, cara, a gente quase conseguiu forçar um safety ainda, velho. A gente infiltrou na endzone que o cara conseguiu sair. Então, a DL, cara, fez um trabalho, assim, excepcional ontem. Sério mesmo, excepcional. Eu tô falando aqui também sem saber a qualidade de uma maneira geral da OL do Chiefs. A gente sabe que ela é bem limitada, mas foda-se, do mesmo jeito que o Eagles não teve culpa da nossa limitação na semana 3, a gente também não tem culpa das limitações do Chiefs agora nesse jogo, cara. E a DL fez um puta trabalho, independente se estava fragilizado ou não a OL dos caras, pra nossa confiança, pra confiança da nossa defesa, é sensacional, é excepcional aí pro restante da temporada. Olha, eu não sei vocês, mas o jogo que eu vi, o Jarvis Jones foi dominante durante boa parte do jogo. No que ele participou, ele saiu com lesão, mas ele estava ganhando sempre do left tackle ou do right tackle, ele estava se posicionando em um lado do outro. O Jarvis Jones, ele jogou na vibe da defesa inteira, né? Exatamente. Eu não sei como ele não conseguiu ele subiu, porque ele pressionou muito ele bem. Não foi aquela coisa de que a defesa jogou muito bem e ele ficou apagado. Ele jogou na mesma vibração que a defesa, que dá pra elogiar, né? Porque a gente sabe que ele se apaga muito, é um jogador que passa o jogo totalmente desapercebido, e ontem ele protagonizou o jogo, né? Pegou a interceptação. Não dropou dessa vez. Ele conseguiu não dropou. Isso. Ele conseguiu pressões interessantes no quarterback. Eu confesso que eu torci muito por ele para que ele fosse pra endzone, mas não deu. Naquela interceptação. Fez bem. É porque é a primeira partida que eu vejo a defesa jogar agressiva do jeito que ela jogava na temporada passada e cedia milhões de jardas. Dessa vez não só jogar agressiva e não cedeu milhões de jardas. Não só jogar agressiva, mas jogar em todos os níveis muito bem, né? Não só batendo no QB e dando espaço. O negócio funcionou no campo todo. Foi até o que eu disse, né? Para mim, a maior lição que a defesa deu ontem. Não precisa envergar, dá pra gente sufocar o ataque adversário sem ceder jarda, sem ceder o campo. Eu acho que isso é que pode funcionar. E pra mim tem que ser essa. Essa é a defesa dos Steelers. Tinha dúvida, a gente tem, não tem, é com o que tem, então é melhor fazer desse jeito. Não, aí tem tempo, rapaz. Não. Defesa na NFL soft não funciona. Não funciona.
mesmo. Uma hora quebra. Eu vinha falando isso, eu era o corneteiro, mas uma hora enverga e quebra, velho. Só um corte aqui. A gente esqueceu de falar, de citar Bud Dupree e Senquez Golson como titulares que estão fora do time. Exato. Ou seja, a gente chega aí a entre 7 e 9 nomes que são potenciais titulares ou titulares estabelecidos que não estão jogando, pô. E um deles está fora da temporada definitivamente, que é o Bryant, e o resto, velho... Esse time podia estar muito melhor do que estava e ainda assim entrou os backups e os caras foram lá e deram conta do recado. Só voltando ao que eu tinha falado num grupo essa semana dos Steelers, meu comentário foi o seguinte: a gente sofreu uma derrota enorme, absurda, inaceitável em certos pontos. E a gente precisava de uma grande resposta. Só que a gente perdeu muita coisa, ficou muita coisa naquele jogo, muitos jogadores lesionados, um jogador importante para o nosso time, para nossa defesa. Enfim, o momento de um time que é Super Bowl contender responder era agora. De um time que ia chegar num jogo tudo remendado, com backup em posições cruciais. E essa turma que vai entrar como backup é que tem que dar a resposta, velho. Porque é essa galera que vai chegar no Super Bowl e vai detonar. Não porque é certo que os caras são monstros e vão chegar lá, porque é normal que o time sofra com lesões, e é normal que essa galera chegue no Super Bowl sendo titular da posição. É bom ver essa galera conseguindo uma grande partida, porque é possível que eles cheguem lá, que eles sejam nosso titular lá no fim do ano, no fim da temporada. Então vai ser interessante ver essa galera se desenvolvendo na marra, entendeu? Na marra. Não tem zona de conforto. A gente viu ontem o Burns fazer jogadas espetaculares, cometer erros, mas a gente viu jogada de rookie de primeira rodada ontem. Ontem eu vi uma jogada do Burns que, caramba, esse cara valeu mesmo a primeira rodada. Realmente. Aquela que ele tava sem ver a bola, pra mim foi uma jogada espetacular. Ele posicionou a mão dele entre as mãos do recebedor, cara. Ele falou, ele pensou, se a bola for cair aqui e o cara for receber, minha mão tá no meio. E foi exatamente o que aconteceu, pô. Ele desviou a bola. Ele teve outra jogada espetacular. Ele teve outra jogada que ele fez tudo perfeitamente. Além daquilo, a única coisa que ele podia ter feito é conseguido dar um jeito de empurrar o cara pra fora do campo antes dele ter a posse. Uhum. Que foi uma recepção do Chris mas ali eu não culpo ele porque os dois estavam alto. Velho, foi muito mérito do Chris Conley. Ele fez tudo certo. Ele botou a mão, ele tava lado a lado com o Chris Conley a jogada toda. Ele botou a mão entre as mãos do Chris Conley e ainda assim o Chris Conley conseguiu algum jeito de fazer aquela recepção. Foi incrível aquilo ali. Foi muito mérito do recebedor do que demérito dele de ter cedido. O Burns, ele tem um estilo de jogo que já até falei isso há alguns episódios atrás, que ele joga a bola, né? É bem agressivo. Isso é bem interessante, porque a gente já teve uma safra aí de qual o adversário, né? Isso para o que estava se desenhando que a defesa dos Steelers ia passar a ser, de jogar no pré-evento, recebe que eu dou o tackle, o Burns jogando dessa forma é bastante empolgante, porque é para evitar a recepção do adversário, né? Nem sempre funciona a zerar o ataque adversário todo o jogo, mas fazer jogadas bastante produtivas para a defesa. Esse estilo de jogo dele, quase toda vez que a gente destaca o Burns aqui é porque ele jogou na bola. Dificilmente a gente vê, que tackle bonito do Burns e tal. Não, é defendendo o passe, defendendo contra a recepção, jogando na bola. Enfim, o Burns, eu acho que a cada jogo a gente vê um pouquinho dele, um pouquinho do cornerback que a gente pegou na primeira rodada, que a gente gastou um pique de primeira rodada, e que é um cara que está em desenvolvimento, que vai ter um baita futuro aí com a camisa dos Steelers. Então, é interessante ver como o nosso time vai respondendo com os backups, porque um time é feito por um elenco, não é só os starters que estão ali jogando, é um elenco. Quem vai ganhar o Super Bowl não é um time, não é o Bell, não é o Brown, não é só o nosso melhor defensive end, que é o Hayward. É o conjunto, é o elenco. No jogo que o Hayward não puder jogar, quem vai entrar e dar conta do recado é o Ricardo Matthews. E se ele não for bom, se ele for um Cam Thomas, a gente nunca vai conseguir ter uma partida boa com o Cam Thomas. Mas se for o Ricardo Matthews do jeito que ele tá jogando, ele vai entrar e vai detonar tanto quanto o Cam Hayward. Por isso é tão importante ter um elenco pronto para ganhar o Super Bowl. E é isso que eu senti desse elenco depois da partida. Fazia tempo que eu não via backup nos Steelers entrar, e isso não só um eventual, assim, um backup específico, uma roteiro de backups e entrar
e jogar tão bem assim, então mostrar um entrosamento e uma energia tão grande como foi ontem. Ontem funcionou de uma forma impressionante. A gente, por exemplo, na defesa, a gente não fala de uma grande jogada do William Gay, a gente não fala de uma jogada do Mike Mitchell, a gente tá falando de Vince Williams, tá falando desses caras, pô, e ele não foi aquela coisa, cedeu 2 TDs, cedeu 23 pontos, que teria sido um desempenho ainda satisfatório, foi anulado. Eles jogaram de uma forma que dos Chiefs, esses 14 pontos dos Chiefs foram no lixo, assim, foram já no terrão, que não valia nem a pena se esforçar para fazer o técnico. Meras estatísticas, né, velho? Meras estatísticas. Pra mim, a gente até brinca que a situação do jogo no final do terceiro quarto, se fosse no Madden, o cara tinha desligado o videogame e dormir, né? Não tinha esperado o final do jogo, porque o jogo foi até aquele momento. Depois, a estatística, nada, né? Só serve para garantir os pontinhos no fantasy aí da galera. Nem vale falar mesmo, porque o cara vai olhar lá, 350 e poucas jardas, 357 jardas do Chiefs. Cara, sei lá, 100 e poucas deve ter sido no último quarto, sabe? O time tava segurando bem. O que o Zé destacou no início do episódio eu achei muito interessante, é o time parar, a defesa parar o ataque adversário, ainda no campo ou numa posição de punch, né? Nem que não consiga nem chutar um field goal, porque isso aí viver do enverga mais no quebra é viver perigosamente. E, porra, velho, a gente que às vezes cansa de viver perigosamente aí, é muita emoção. E o que a defesa fez ontem foi, no caso, foi muito bom, assim, pro conjunto, né? Que nem o Caio falou. Se não tem o Hayward, tem que ser o Ricardo Matthews, tem que ser o Alton, né? Não sei se tá no time mais também. Enfim. Tá. E isso que importa, cara, é o elenco. O time. Então, a gente fazia tempo que a gente não via o Steelers jogar bem como um todo. Nos 2 primeiros jogos que a gente ganhou até bem, tudo, segurou os times, o Redskins e o Bengals, mas a gente sempre tinha um ponto que a gente criticava fortemente no time, seja a ausência do pass rush, sejam os tackles perdidos, sejam, sei lá, algumas faltas bobas. No jogo contra o Chiefs a gente conseguiu, mesmo tentando, na medida do possível, conter a empolgação, ver um time que jogou bem em todos os lados do campo, cara, em todos os setores, ataque, defesa, no special teams, o Chris Boswell chutando field goal também, com aquela frieza de sempre, o Jordan Berry mandando os punts com uma ótima segurança também, tranquilizando a gente. Isso aí é muito bom, né, cara? Então, óbvio que a gente sabe que vai ter algum time ou outro que vai ser mais forte, que vai oferecer mais resistência, que a gente pode vir a perder ainda, e que tire isso da gente, essa empolgação. Mas o time não pode perder essa essência, essa questão de jogar. Ganhar, perder parte do jogo, mas tem que jogar, e tem que jogar bem, cara. Isso que a gente viu, espero que traga bons resultados sempre. A mentalidade ontem foi tão agressiva que quando fez o primeiro TD, o Big Ben já levantou o dedinho assim e vai para 2. A gente tá aqui pra bater, meu amigo. Vai e continuou a mentalidade. Fez um TD 14-0 e atropelar o tempo todo. Só parou já quando tava lá nos 40 e tantos. Cara, essa estratégia de ir pra 2 no primeiro touchdown, ela é muito mais importante do que parece. Porque assim, a gente não foi pra 2 nenhum outro mais. E o fato da gente ter ido já no primeiro, cara, mostra essa agressividade que a gente leva o jogo. É pra mostrar e pra dar o cartão de visita pro time adversário. Fala, velho, nós tá aqui o ataque psicológico é muito maior do que o ataque lá em pontos. Esse two-point conversion é muito mais psicológico do que realmente o que transmite no placar. É aquela história, a gente chegou aqui na red zone, a gente vai chegar de novo, e se a gente chegar, a gente vai anotar o touchdown. Pra mostrar o quanto a gente tá jogando agressivo. Então, os caras já se assustam. Um time que chega, faz o touchdown e já vai pra 2 pontos, e aí já na próxima campanha já vai lá e touchdown de novo. É um time extremamente agressivo. Eu não lembro de nenhum jogo que os Steelers marcou o primeiro TD, foi pra conversão de 2 pontos e perdeu. Parece que desestabiliza, assim, você desmonta é aquela jogada de que você desmonta o gameplay do adversário, essa conversão de 2 pontos. O que é interessante... Deixa eu terminar, viu? Desde que os Steelers começou com essa filosofia de forçar, parou um pouco ano passado, quando o Big Ben se machucou, lógico, não ia ficar tentando com o Michael Vick e com o Landry Jones, isso que é botar uma pressão absurda. Aí parou um pouco, mas sempre que
que começou e que adotou essa filosofia me agradava muito. Eu até disse, os Steelers estão mudando a forma da NFL ver a conversão de 2 pontos. Em breve, em poucos anos, e se os Steelers continuarem fazendo desse jeito, em breve, todo mundo vai estar indo para a conversão de 2 pontos, vai ser a regra. Até porque a conversão de 1 ponto agora já não é aquela garantia toda, entendeu? O Highfield, nas condições que estavam ontem, de chuva, de vento, não era garantia nenhuma você ir para conversão, tentar o extra, pô. E em breve vai ser a regra, vai ser uma tendência de que a NFL, talvez, por exemplo, no Madden, daqui a 5 anos, o padrão vai ser, a opção padrão vai ser você tentar a conversão de 2 pontos em vez de chutar o chute extra. Eu acho que a visão do Mike Tom está criando uma tendência de estilo de jogo na NFL. É uma pressão absurda. A pressão, a gente sente menos a pressão que a gente está colocando do que o time que está recebendo a pressão, que está perdendo. Do dia que a gente, que um time fizer isso com a gente, por exemplo, enfrentando um Patriots da vida, eles fizerem, a gente vai ver, porra, realmente isso é muito foda, o time fazer isso. Imagina você jogar lá em Foxborough e o Patriots abrir logo 8-0. Pô, você diz, pô, perdeu. E basicamente foi o que a gente fez ontem. Quando abriu 8, o Chiefs não tinha jogo para forçar, marcar um TD e tentar uma conversão de 2 pontos. Como é que vai empatar? Não tinha como, desmontou. Desestimula, né, velho? Sobre o que eu tava falando, a última vez que eu lembro dos Steelers ter ido pra conversão de 2 pontos, assim, agressivamente, foi contra o San Francisco 49ers na semana 2 do ano passado, e foi um massacre, né? E eu acho que também fez isso. Foi um jogo que começou com TD e foi pra conversão. E também meteu 40 e poucos, foi muito semelhante. Foi um massacre aquilo ali. Aquele jogo ali foi um massacre. Foi outro desses massacres. Que eu ia pincelar rapidinho aqui, só sobre um comentário sobre o Caio Santos. Ele é um ótimo kicker, claro. Eu acho que o brasileiro olha muito bem pra ele, com ótimos olhos, mas ele realmente é muito bom. Ele é um kicker acima da média na NFL. E ontem a gente viu um cara que é kicker acima da média na NFL chegar no Heinz Field, chutar um field goal de 49 jardas e errar. Um cara que tava 100% acima de 40 jardas, ele tava 100%. Ele tava 100% nos field goals nessa temporada, não tinha errado nenhum ainda, se não me engano. Era 7 de 7 ele tava. Isso. Chegar no Heinz Field e ele já tinha acertado um de mais de 50, um de 49, ele vai lá naquele gramado que é difícil de chutar, na chuva, e erra. Velho, isso mostra o quanto que a gente tem que valorizar o boss. Porque, meu amigo, não é fácil chutar semana a semana. Não só o boss, viu, Caio? A unidade inteira, o snap, no lance do Caio, o snap foi ruim, o hold foi ruim, ele escorregou na hora de chutar, deu tudo errado. Ainda o chute passou... E o chute ainda passou do lado da trave, pô. Do jeito que a coisa se desenhou, ele podia ter... Não, bateu na trave, o chute bateu na trave. Incrível. É incrível, velho. É impressionante. Eu acho ele um kicker espetacular. Isso não vai mudar a opinião que eu tenho sobre ele, mas pelo contrário, só me faz exaltar o nosso kicking team e o Boswell. Aquele nervosismo dele na hora de chutar, num dos piores campos da NFL, num dos piores climas de estádios que tem, e o cara vai lá naquela frieza e pum, tranquilidade. O cara muito nervoso, né, cara? Um cara latino, né? É difícil. É difícil um chute do boss, ele fino, aquela chute errado, normalmente é o chute no meio, sem emoção. Impressionante. Beleza, acho que a gente... Eu vou passar umas estatísticas aqui individuais pra gente só dar nível da grandeza do que foi o jogo. O Big Ben teve 300 jardas redondas, fez 22 passes completos, completou 22 passes de 27 tentados, 5 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele só não teve o rating perfeito porque no final do jogo ele tentou numa primeira pro gol, na linha de 2 jardas, um passe pro Greenbull no canto da end zone, e ele errou esse passe. Seria o 6º touchdown dele já. No lance seguinte, o DeAngelo Williams desfilou até a end zone sem nenhuma pressão da defesa, e a gente fez a gente abriu 43 no Chiefs. Então o Big Ben terminou com 152.5 de 158.3 possíveis, ou seja, uma partida sensacional, maravilhosa. Vocês querem comentar alguma coisa do Big Ben? Eu quero um comentário sobre essa jogada que envolve o Big Ben. Interessante como o Big Ben tá se virando com os Tyrants que a gente tem agora. Ontem a gente viu o passe pro Greenbull
tempo pro David Johnson, acho que os três tiveram recepção, e pro Jesse James, o Jesse James teve um touchdown. E nessa jogada, a gente vê os jogadores alinhados todos na linha de scrimmage, inclusive os tight ends, e os três tight ends estavam na jogada, e aí ele faz o audible, e assim, tava claro que era uma jogada de corrida pro DeAngelo Williams, ele já tava no campo, e aí ele faz um audible, e aí já muda a jogada, ele manda os tight ends já abrem, e ele vai pra uma jogada de passe sem o wide receiver no campo, só com os tight ends alinhados. Os tight ends realmente se alinharam como recebedores, ficou a OL lá, e o running back. Então, como é interessante, como ele tá se virando aí com esses tight ends, pelo jeito, a sintonia que ele tá ganhando com esses tight ends é muito boa, o que, com a volta do Green, vai deixar ainda maior essa dúvida de quem vai sair. Eu acho que ainda tá pipocando entre o Greenville e o David Johnson, e por muito pouco não foi touchdown. Ia ser um touchdown numa jogada de passe que a gente não iria depender nem um pouco de um wide receiver. E, aliás, só não foi touchdown porque o Ben lançou a bola mais alto do que o Greenville, porque se ele lança um pouquinho mais baixo, o Greenville pega aquela bola. Ou se é o Jesse James ali, é capaz que ele pega também. Pois é. Incrível, assim, incrível como ele foi capaz de se virar no audible e preferir, porque é um caso de end zone, de passe no fundo para um recebedor mais alto, ele se virou com três tight ends, velho. Eu achei interessante demais isso dele usar três tight ends e usar isso, e usar tight end, e não se dar o luxo de usar o wide receiver. Ele podia muito bem ter um Brown ali no campo e não tinha. Achei espetacular essa jogada. Logo depois foi o touchdown ridículo do DeAngelo Williams ali, ele foi andando. O DeAngelo Williams nem sujou a roupa. Indo para os lados das corridas aqui, o Bell carregou a bola 18 vezes para 144 jardas, 8 de média, um monstro. O DeAngelo Williams carregou apenas 4 vezes para 7 jardas e 1.8 de média, um touchdown, que foi esse aí que você mencionou. Em relação aos recebedores, o Big Ben passou a bola para 9 recebedores diferentes, cara. Todo mundo que ele tentou passar, ele conseguiu. Um destaque aí também fica, além do Sammy Coates, que teve 6 recepções e 79 jardas, o próprio Antônio Brown, que teve 2 touchdowns aí, com 4 recepções e 64. O Le'Veon Bell, que se alinhou várias vezes com o recebedor. O Big Ben mandou 6 bolas para ele e 5 ele agarrou, sendo uma de 17 jardas, que é a mais longa. Então, como prometido durante a semana passada inteira, o Big Ben, o nosso coach staff, tinha falado que ia entrar com o Le'Veon Bell e com o DeAngelo Williams e iria alinhar o Bell como recebedor. Aliás, ele faz esse papel muito bem também. O Paulo Antunes na transmissão também reforçou que a gente fala que também acha o cara mais completo, porque como um running back recebe a bola tão bem como se fosse um wide receiver, o Le'Veon Bell fazendo isso. De resto, ele passou para Hayward Bay, um passe, Marcus Wheaton, um passe, esses 2 foram touchdowns, David Johnson, um passe para 26 jardas, o Greenbow, um passe para 19 jardas, o Jesse James, 2 passes, um touchdown, e o próprio DeAngelo Williams passou para um passe e 2 jardas, ou seja, 9 recebedores diferentes em 22 passes completados apenas. Eu acho que ele passou para todo mundo que ele podia, né? Tem algum recebedor que não... Teve um recebedor que, não sei se foi o Villanueva, que teve um lance que o Jesse James ficou como OL, e acho que foi o Villanueva, foi lá pro lado direito, eu posso estar muito enganado quem que era, e ele se declarou elegível para receber passe. O juiz, a zebra anunciou lá, não sei se vocês lembram disso, mas acabou não dando em nada. Eu vi, mas o que eu tô dizendo é assim, do roubo das pessoas que teoricamente pegam na bola, né, que são os recebedores, os tight ends e os corredores, todos eles pegaram na bola, né, todos eles. Foi muito bem distribuído o ataque. E a gente pode dar um destaque especial aqui pro Chris Hubbard, que conseguiu fazer um snap na própria bunda e quase a gente sofre um fumble no caso. Quando já tava no Gabbard time, ele já tava no lugar do Pounce, o quarterback já era o Landry Jones, já era bem no final do jogo. Parece que ele achou ali que o Landry Jones estava under center, né, na posição embaixo do center. Mas tem a mãozinha palpando ali, né? Foi muito errado aquilo ali. O Hubbard não é center, velho. O Hubbard não é center. O ponto tem que prestar atenção, né, garoto? Tem que prestar atenção no detalhe, né? Saber se o cara tá ali mesmo. Velho, se o cara tá futucando ali teu redondo, velho, se o cara não tá... Eu só gostaria aqui de encerrar aí sobre o Le'Veon Bell, parafraseando meu amigo Ricardo Rezende, que tá fazendo aí falta hoje. Um grande abraço, Ricardo. Que lapa de homem, né? Que lapa de homem.
Esse cara, rapaz, é um monstro. O cara chega na primeira partida da temporada e ele já é número 30 em jardas totais da NFL, em uma partida. Tem 32 times. E eu arrisco dizer que em 2 partidas ele vai pular lá pra 15º, 14º. Cara, foi o que eu disse ontem, ele vai liderar a NFL. Porque você vê o Peterson se machucou, entendeu? Jamal Charles tá meio manquitolando. Quem é que vai liderar a NFL? Hoje quem lidera a NFL é Ezekiel Elliott com 421 jardas, se eu não me engano. Antes quem liderava era um cara que não vai liderar de jeito nenhum, que era o LeGarrette Blount, que agora quando voltar o Brady, o jogo corrido vai cair muito. O Bell lidera em jardas por carregada, 8. Esse número é um absurdo. Então, não tem muito o que comentar, não. O D'Angelo Williams fez o que né? se espera, né? Pareceu que o Mike Tomlin não queria botar ele já, não, vai de recebedor. Aí foi entrando no jogo, foi pegando jab, aí depois foi como corredor, e quando começou como corredor, meu amigo, aí ninguém segurou mais não. Ele teve uma corrida ontem que a lágrima caiu, não vou mentir. Aquela saudade, a lágrima caiu, rapaz. A lágrima caiu quando eu vi aquele corte dele que ele deu pra cima do linebacker. Eu acho que foi uma das últimas corridas dele no jogo, foi a corrida mais longa que teve, eu acho que foi mais de 40 jardas, 44 jardas, não tenho certeza. Ele teve essa corrida dele, foi espetacular. Que o Pounce, inclusive, corre mais do que ele nessa jogada. Essa jogada foi muito bonita, que ele correu atrás de uns 3 bloqueadores. Muita paciência, né? Você não vê ele não precisa explodir todas as jogadas. É um cara que ganha sempre pela paciência, parece que fica batendo o pezinho e acha o espaço. Quase todas as jogadas é assim. Ele é o melhor da NFL fazendo isso e o melhor que eu vi fazendo isso de todos esses anos que eu vejo a NFL. E quantos anos tu acompanha a NFL, Zé? 230. Alguns anos. Cara, o Bell já tá na frente. O cara já viu muito cara bom, então o Bell é diferente mesmo. Não, assim, falando sério, posso até estar fazendo comparação exagerada ou comparação nada a ver, assim, com que tem gente que não vai achar parecido, mas assim, eu que fazia esse tipo de coisa, o que eu via e que eu gostava muito de assistir não era do Zeke Elliott, eu achava que é uma corrida suave, é uma corrida que parece que não quer trombar, né? O Bell, quando ele vai trombar, ele ainda é muito bem sucedido, ele quebra tecos com uma facilidade muito grande, mas é um cara que não precisa estar trombando para ganhar jardas, entendeu? Ele corre muito bem pelos espaços, e isso é bom porque como ele é um cara que a gente já viu que ele é suscetível a lesões, ele se poupa muito mais do que, por exemplo, um Adrian Peterson, que é o corredor do contato, né, que ele sai rebocando. Se eu não me engano, o Le'Veon Bell ele ganhou 70 jardas depois do contato. Eu posso estar exagerando muito aqui, mas a gente tem esse dado, cara, um monstro, cara, deixa eu ver aqui, eu já pego porque a gente já tem o dado dele que o Le'Veon Bell já lidera a NFL em mais jardas em third down. Não, é isso, desculpa, eu confundi. São 70 jardas em terceiras decisões. Jardas é mais do que qualquer running back na NFL. Mas isso aí é uma estatística inflada, porque essa corrida de 40 e poucas jardas que ele deu foi numa jogada dessa. Né? Não, é esse ponto que eu destaco, que ontem um amigo meu virou pra mim e falou, ontem não, hoje quando eu postei esse status no grupo, ele falou, isso aí é um status muito relativo, porque os Steelers ontem jogou um jogo que no segundo tempo o adversário estava morto, então é muito fácil fazer esse tipo de estatística, mas aí que eu paro pra pensar, quantas vezes a gente tem third down longo, e em vez de forçar o passe, a gente corre com o Le'Veon Bell e não consegue o first down, mas ainda assim ele ganha turbilhões de jardas e fica pertíssimo do first down. Ontem a gente teve situação de terceira para 20, e eles conseguiram levar e fazer terceira para 4, ou quarta para 4. Teve uma jogada que foi um screen para ele tava 3 jardas atrás da linha de scrimmage, assim, foi uma jogada de check down, assim, olhou para tudo e o único que tinha para não sofrer o sec era o Le'Veon Bell 3 jardas atrás da linha de scrimmage, já bem perto da lateral. Ele recebeu a bola no esforço, quase conseguiu o first down, pô. Foi uma jogada daquela do talento físico dele. O cara é um monstro. Beleza. Eu acho que a gente já pode, só para terminar aqui, então, não, basicamente era isso mesmo. As estatísticas, a gente falou bastante já das estatísticas de defesa. Vamos fazer, então, um rápido giro aí. Não, antes disso, melhor. Alguns destaques, talvez não tão positivos, para dar aquela pequena cornetada, vai.
A gente cometeu aí 9 faltas, sofremos 68 jardas. Tá que o jogo não foi impactado por isso, mas não é de hoje que a gente vem sofrendo, como posso falar, vem já sendo bem faltoso nos dois lados do campo. Dessa vez a gente foi mais faltoso no ataque. Não sei se vocês querem comentar um pouco disso aí, ou se preocupa para os próximos jogos. Isso pelo menos é uma preocupação minha, então queria ouvir um pouco de vocês. Eu já tinha falado sobre isso com vocês, comentado antes. Algumas faltas foram bobas no sentido de que não alteraram em nada o resultado do jogo. Por exemplo, a falta do Antonio Brown pela dancinha dele na endzone, que aí já tira 15 jardas desse número total de faltas, mas ainda assim ainda dá um número expressivo, que é um número acima de 50 jardas. Algumas dessas faltas vieram da nossa OL, alguns false starts, alguns holdings, e é algo que eu não via na nossa OL fazer isso exacerbadamente no passado. Ano passado a gente não tinha vários false starts, a gente não tinha vários holdings da nossa OL, e esse ano a gente tá tendo, em comparação com o ano passado, não é que tá horrível, não é que tá algo, pior time da NFL causando faltas ali vindo da linha ofensiva, não, pelo contrário, a gente continua bem nesse ponto, mas é um ponto que preocupa porque ano passado a gente foi praticamente perfeito. Principalmente agora que a gente tem a nossa OL titular aí. Ano passado a gente não tinha o Pounce, mas esse ano ele tá de volta aí. A gente tá algumas partidas sem o Raymond Foster, mas o Finney tá jogando bem. Enfim, o ponto negativo aí que eu colocaria seria o David De Castro, que ele não vem fazendo partidas excelentes, ele vem fazendo partidas regulares, cometendo alguns erros, causando algumas faltas, cedendo pressões, coisas que ele não fazia, que a gente não via vindo dele. Fatores que fazem dele um dos guards mais seguros da NFL, não à toa foi pro Pro Bowl, um dos melhores guards da NFL, e ele vem vacilando nesses primeiros jogos. Porém, ele continua sendo aquele guard absurdo que faz pulls absurdos, faz jogadas absurdas, mas que comete alguns erros. Ele não comete esses erros. O ponto é esse. Sobre o De Castro, eu sei, você tem que considerar que, por exemplo, nos últimos 3 jogos a gente enfrentou Bengals, tem uma DL muito forte, principalmente o meio de DL muito forte, enfrentou Eagles também, tem DL forte, meio DL forte, e ontem é difícil, e também a DL dos Chiefs é uma DL de muita potência. Eu acho que ele segurou bem as pontas. Eu vejo o trabalho da OL bem homogêneo, assim, quem tá entrando tá jogando bem, tem aquele destaque, realmente no jogo corrido o De Castro realmente fora de série, mas eu acho que ele não tá comprometendo a ponto de chegar e dizer que ele tá jogando mal. Eu aceito, mas eu faço essa ressalva, não chego nem a discordar, mas eu faço essa ressalva em relação. Que eu concordo com essa sua ressalva, totalmente. E talvez um outro ponto negativo. Você quer falar mais alguma coisa, Caio, em relação? Não, eu acho que é muito menos que uma cornetada, eu acho que é mais um comentário sobre, sabe, assim, algo a se chamar a atenção, porque ele é um jogador fora de série, ele é o nosso melhor jogador de linha ofensiva, então é só um ponto a ressaltar sobre ele, mas não chega a ser uma cornetada mesmo, não. É pra ficar de olho, né? Exatamente. Bom, um dos pontos aí que aí acho que preocupa realmente são as sucessivas lesões. A gente já tinha o Ryan Shazier, o Golden, o Raymond Foster, o Eli Rogers e o Roosevelt Nix, que a gente já mencionou no meio desse episódio, fora da partida do último domingo. E aí, do jogo saíram o Anthony Chiquilo, joelho esquerdo, o Ryan Harris com um hematoma, tá muito, eu não sei como que posso dizer isso, para mim tá muito vago, o Jarvis Jones com problema no tornozelo esquerdo, o Marcus Gilbert com problema no pé e o Hayward Bay com problema no ombro. A gente sabe que o Chiquilo, o Harris e o Bay não são titulares. Porém, o Harris substituiu exatamente o Marcus Gilbert, que se machucou no mesmo jogo. Então, a gente não tem atualizações até o momento. Renato, sobre o Gilbert, eu acabei de ver aqui a imprensa americana dizendo que ele se submeteu a uma ressonância magnética para ver a situação da lesão, mas que ele está andando com uma proteção considerável no pé, né? Um boot, que eles falam, e a possibilidade dele perder vários jogos deve ser considerada, né? Então é bom que o Ryan Harris aí, com esse hematoma dele, que ele bote um gelo, tome algum remédio. Não podemos perder jogo por causa de hematoma, né? Porque eu acho que a gente vai precisar dele aí. Minha dica pro Ryan Harris é o seguinte: bote gelo, meu amigo.
Gelo. Porque eu não sei quem é que iria pro papel de right tackle agora. Assim, o único nome que me vem na cabeça é o Geraldão, que já tá fora da temporada. Não, ele foi draftado exatamente para isso, então preocupa. A gente sabe que a gente teve boas atuações aí, o próprio Ryan Harris é um cara sólido, ele foi bem lá em Denver, tudo, mas é um cara, ou ele ganha jogo, então a gente, com a paciência que o Bell tem para achar os espaços, a OL tem que também, sem querer tirar o mérito do Bell, mas a OL também tem que trabalhar bem, então a gente sabe que os tackles, as corridas do Bell, às vezes pelo meio acaba sendo mais entre o center e o guard, que é o De Castro, mas as corridas laterais aí a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, e sem contar na própria proteção do Big Ben, então fica aí a preocupação com essas lesões. A gente espera aí que no decorrer da semana algumas já comecem a cair por tabela, que os caras comecem a voltar a treinar, mas a gente já tá ficando aí sem nomes para OL, caso o Foster fique mais tempo fora e o Gilbert também possa perder vários jogos aí. Com relação, então, só para encerrar de vez, que o empolgou aqui, aquela velha, boa, rápida, curta e grossa passadinha na IFC Norte. Resultados. Antes de entrar nos resultados, vale ressaltar que a gente está 3-1 e a gente só perdeu para o Eagles, que é um adversário da outra conferência que a gente já bateu muito nesse martelo. Ou seja, ganhar do Chiefs ontem, ou melhor, no último domingo, foi pode ser muito importante para o decorrer da temporada. Por que este gancho? Porque o Ravens perdeu seu primeiro jogo e perdeu em casa num jogo emocionante, 28-27 para o Oakland Raiders. O Browns, que chegou a dar um susto no Washington Redskins, perdeu o jogo por 31-20, e o Cincinnati na Thursday Night ganhou sem dificuldade alguma do Miami, mas o Cincinnati chega agora a 2-2, o Browns fica 0-4, o único virgem até então na NFL, e a gente fica empatado em primeiro aí. Eu não sei como estão os critérios de desempate, alguns sites colocam os Steelers acima do do Ravens por a gente ter 2 vitórias na conferência, e eles já terem uma derrota na conferência, e outros não, mas enfim, isso não é o caso agora, mas o fato é que a briga está intensa lá. Esses são os resultados que a gente teve aí na rodada, uma derrota importantíssima aí para nossa sequência, o Ravens perder em casa aí para um adversário da IFC, que é o Oakland Raiders. Comentários, pessoal? Meu único comentário é que o Cleveland Browns continua sendo o Cleveland Browns, sem mais. O meu é que finalmente as Corvas perderam. Puta que pariu, vai ser cagado assim longe, meu amigo. Que time cagado da porra. Não dá não, velho. Os caras são muito cagados, pô. Os caras ganham o jogo bloqueando o field goal na última jogada do jogo. Os caras ganham partida fazendo touchdown de OL na última jogada. Isso não existe não. Isso aí eu tô inventando, mas é capaz de ter uma cagada desse nível aí dos Ravens. Os caras são muito cagados, claro. Tem método do coaching staff, o Horrible a gente sabe, o cara é um monstro. Mas, pô, eles contam demais com a sorte, velho. Talvez o único time mais sortudo que eles na NFL seja os Patriots, e olhe lá, eu acho que eles brigam aí até o final pra saber qual é o time mais cagado da NFL. Porque os caras são muito cagados. Muito cagados. Não é sorte, não. Sorte é quando você tem uma vez ou outra, mas isso é cagado. Não disse, é cagada. É você acabar o jogo, passar a mão na bunda e ver, caralho, tô todo melado, mas ganhei essa porra. Mas tá todo melado. Puta que pariu, velho. Cara, os caras são muito costuma falar, é verdade, velho. O Ravens tá sendo o Ravens, cara. Eles sabem ganhar jogos. Ano passado eles sofreram, acho que 7 ou 8 derrotas por uma posse. E com muitas lesões. Velho, o coach staff deles é muito bom, cara. Eles sabem tirar leite de pedra. Exatamente. É um cara que a gente tem que respeitar sempre. O Horrible e a mentalidade dos Ravens, eles não são um time cascudo à toa. A gente não é rival deles à toa. A gente é um time muito cascudo. Eles também estão se tornando um time bem cascudo, tradicionalmente. E a diferença é que a gente não é cagado como eles, né? A gente não é peidão desse jeito, não. Os caras peida, mas não jogo. Puta que pariu, que time cagado, velho. Dá muita raiva isso. Mas os caras Ravens é o mais próximo que a gente tem jogo. Mas pode não ser foi cagado dessa forma aí, né? Alguns anos atrás ganhavam jogos de formas bastante improváveis. Lógico que não dessa forma de pegadinha do Faustão aí, de vídeo cacetada como os Ravens ainda ganham, mas... os caras conseguem uns touchdown espíritos aí, né? Faz parte do jogo. E até é bastante inspirador ganhar assim. De vitória. Cara, eu espero que eles não sejam cagados assim contra a gente, né, velho? Não é possível, não. Porque a gente espaço, né? Com eles. Aí eu acho que é sempre um jogo de rivalidade altíssima e é decidido.
é sempre decidido no pau, velho. É fogo. O jogo contra os Ravens é fogo. Mas só terminando, os caras quase ganharam ontem, né? Ano passado a gente perdeu no passado pro QB reserva deles, velho. Foi ridículo. Foi tudo ridículo contra o Ravens. Os caras no passado perderam o melhor pass rusher, perderam o wide receiver titular, perderam o quarterback titular, perderam o running back titular. A gente foi lá e perdeu pra eles, pô. Os 2 jogos. O primeiro ainda tava meio, mais ou menos, o time mais... O primeiro foi mais cagada nossa, né? O que eu tava dizendo é que eles foram lá contra os Raiders e quase arrancaram a vitória. Os Raiders que jogaram muita bola, no final foram lá e viraram o jogo, mas quase que eles arrancaram a vitória dos Raiders, pô. Que bom. No último quarto. Ainda bem. Bom, vamos fazer nossas considerações finais aí. Então o Caio pode começar e depois vai o Zé. Considerações finais é que estamos 3-1, né? Foi o baque muito grande da rodada passada e nessa rodada a gente conseguiu se reergueu bem com estilo numa vitória dentro de conferência. Muito bom, principalmente para dar resposta à torcida, aos críticos também, mas o principal aí é dar a resposta ao time, mostrando que o time é capaz, que o elenco é capaz de ir longe nessa temporada, porque é disso que um time que é Super Bowl contender é formado, de um elenco completo, de um elenco acima da média, e foi isso que a gente viu no campo ontem. Então, muito feliz aí com essa vitória, e vamos pra cima dos Jets agora, A minha consideração final é que, assim, vou mais uma vez elogiar um cara do staff, porque em jogos como esse é fácil a gente destacar desempenho individual de atletas, mas o cara que eu dou o meu destaque essa semana é o nosso coach, é o Mike Tomlin, que fez um trabalho excepcional essa semana. Ele simplesmente recuperou o time da pior derrota que muitos de nós torcedores, dessa geração de torcedores, viu esse time levar. Anos não perdia tão feio, de um jogo ridículo, de um negócio que poderia ter destruído a temporada psicológica do time. Em uma semana ele fez o time jogar como um time que pode tranquilamente chegar ao Super Bowl se jogar daquele jeito, ou até 80%. É um time que compete facilmente com qualquer outro time da NFL. Jogo com mentalidade super agressiva em todas as fases do jogo. Foi perfeito, foi 100% ligado, um jogo sem falhas, um jogo que só levou só tomou pontuação no garbage time, numa vibração muito grande, motivou os jogadores que estavam entrando, substituindo os jogadores lesionados. Foi um trabalho fora de série. Nosso coach foi foda essa semana. O meu elogio para ele, é o cara que tá lá há tanto tempo fazendo um trabalho fora de série. Para a próxima semana e para o resto da temporada, eu espero que ele continue fazendo esse tipo de coisa, que foi bonito essa semana. Perfeito, é isso aí. Eu não vou nem entrar muito em detalhe também, acho que seria basicamente isso aí mesmo. Também minhas considerações finais é que a gente possa se tornar aí, igual o Caio falou, se tornar não, né, mas a gente tem a repetir essa atuação cascuda que é o time. Um time intenso, com uma intensidade grande, com uma agressividade grande, tanto no ataque, tanto na defesa. Dizer jogar e jogar para ganhar sempre. Eventualmente um time vai se preparar melhor ou vai dar certo naquele dia, vai dar uma de Ravens, vai estar tudo cagado e vai dar certo. Mas a gente não pode fugir da luta. O que aconteceu contra o Eagles foi um ponto fora da curva, a gente assim espera, e que a gente consiga ver mais atuações do tipo contra o que a gente viu contra o Chiefs, com uma intensidade muito grande em todos os lados da bola, incluindo o coach staff, né, que foi bem criativo aí em algumas jogadas, ousou e mostrou o cartão de visita do verdadeiro Steelers, que deve ser esse aí. Então, beleza. Então a gente vai encerrando por aqui. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, então vocês podem escutar esse podcast lá no site fambonanet.com.br, lá no próprio feed deles, ou nos aplicativos no iTunes, ou nos aplicativos para Android. No site Steel Curtain BR, você também vai ver o post do podcast lá, além da própria barrinha superior em cima do site, que vai direcionar vocês aí para o site do Fambonanet. Fiquem de olho, como sempre, no Twitter do Black Yellow BR, o @BlackYellowBR. A gente está sempre atualizando na medida dos possíveis com as lesões, enfim, o que vocês já estão muito acostumados. Interajam com a gente, interajam no site, interajam no Twitter, que é isso que a gente busca. A gente também está com uma página no Facebook, ela é recém-criada lá, então é o facebook.com, mas é o /Steel Curtain BR, que aí é a página do site. A gente está começando agora, então se você puder dar uma curtida lá, acompanhando os nossos posts quando saírem no site, vão estar postando o
nossa equipe está postando por lá os textos que a gente colocar aí durante essa semana. De novo, não deixem de mandar seu feedback, interagir em qualquer rede social. A gente fica por aqui, o episódio 16, esperamos que a gente possa gravar mais episódios como esse no futuro. Here we go, grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.